Existe escola austríaca de economia na área acadêmica? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todo leitor e seguidor da escola austríaca já deve ter ouvido argumentos do tipo: a escola austríaca é a terra plana da economia, ou não há presença da escola austríaca na academia. Sempre há vários economistas de inúmeras vertentes econômicas, como Samidana e Paulo Gala, se banhando de falácias como argumentum ad verecundiam, o argumento de apelo à autoridade, erguendo seus currículos stricto sensu com o intuito de cessar qualquer debate intelectual sobre o método utilizado na ciência econômica. Antes de avançarmos para a reflexão sobre esses ataques tão comuns, primeiramente é necessário entender qual é a verdadeira metodologia da escola austríaca. A escola austríaca de economia usa a metodologia da praxeologia, desenvolvida pelo Ludwig von Mises, que estuda as ações propositadas dos indivíduos. Ações involuntárias não estão no ramo da praxeologia austríaca. A praxeologia parte do axioma de que o indivíduo age propositalmente, e até mesmo decidir ficar parado para tentar desobedecer esse postulado acaba sendo uma ação. O ser humano age propositalmente com o intuito de sair de um estágio de menor satisfação em direção a um estágio de maior satisfação, sendo satisfação entendida como uma noção de bem maior. Tomemos alguém que acorda cedo para estudar filosofia como exemplo. Ele só faz isso por acreditar que seria melhor fazer essa ação do que não fazer, pois estudar filosofia lhe traz maior satisfação intelectual do que se ele estivesse praticando outra ação aleatória. E o indivíduo busca esse bem maior, essa satisfação, ou como você queira chamar, com base nas informações que ele obtém. As informações podem ser verdadeiras, falsas ou incompletas. É importante entender que, em alguns casos, elas podem mudar, e é por isso que alguns projetos de humanos falham. O ser humano age com o intuito de sair de um estágio de menor satisfação para um estágio de maior satisfação, e ele faz isso por meio de escolhas. Fazemos escolhas por causa da existência da escassez. Se não houvesse escassez, não seria necessário fazer escolhas, pois toda ação poderia acontecer. Não há escassez apenas de objetos físicos, mas também há escassez de tempo e escassez de corpos. Ora, eu não posso dirigir meu carro ao mesmo tempo em que limpo minha casa, pois há uma escassez de corpos, pois eu só tenho um corpo e por isso eu devo fazer escolhas sobre a alocação do meu tempo e do meu corpo. Ao agir, o indivíduo escolhe entre várias possibilidades, visando atingir o que ele considera ser um bem que lhe beneficiará. O ato de renúncia às alternativas, além da escassez, também nos mostra que há uma hierarquia subjetiva de preferências. Imagine um homem que está há tempos sem consumir água. O primeiro copo de água será muito valorizado por ele. A cada vez que acrescenta mais do mesmo produto, mais a avaliação de valor por ele diminuirá. O terceiro copo de água pode ser utilizado pelo homem para lavar a mão, o quinto para tomar banho, o sexto para lavar o carro, etc. Caso o homem tenha preocupação com o gasto de água, patrocinado por ele, ou tenha algo melhor para fazer, ou simplesmente a utilidade da água se tornou momentaneamente negativa para ele, provavelmente ele parará seus gastos em algum estágio após o primeiro copo de água. Esse postulado foi chamado por Karl Menger de teoria da utilidade marginal decrescente e foi usado como base para afirmar que o valor das coisas é subjetivamente fixado pelo indivíduo que percebe suas necessidades. A escola austríaca de economia, desde sua fundação com Karl Menger, acredita que as leis econômicas são objetivas, pois elas existem, são padronizadas e podem ser deduzidas usando a lógica. Algumas escolas econômicas anteriores acreditavam que as leis econômicas eram relativas e variavam em relação ao contexto histórico envolvido, mas os austríacos sempre se opuseram aos historicistas. Ora, por exemplo, é um fato que a riqueza aumentou muito nos Estados Unidos desde a independência até hoje, assim como é um fato que aumentaram os impostos e a presença do Estado na economia americana no mesmo período. Seria a presença do Estado e dos impostos uma variável fundamental para ocasionar aumento de riqueza, ou houve aumento de riqueza apesar disso tudo?
Os neopagãos da atualidade, que veneram um método científico como se fosse seu Deus e como se fosse o único modo para se adquirir conhecimento, esquecem que é impossível extrair uma verdade nas ciências humanas apenas pelo método empírico. Os dados empíricos nas ciências sociais podem ser usados para evidenciar a teoria lógica, mas a teoria lógica vem antes dos dados empíricos. É a teoria lógica que explica a realidade empírica. Deve ser assim, pois não se pode fazer experimentos com a sociedade da mesma forma em que se pode fazer experimentos com elementos químicos. Não é possível isolar fatores em uma sociedade, em um laboratório, e fazer um fator não interferir em outro. Definitivamente, é impossível tirar conclusões exatas de experimentos sociais, diferente do que ocorre com experimentos químicos e físicos. Se fôssemos nos limitar a analisar a sociedade apenas com base no empirismo, cairíamos em várias falácias de correlação e causalidade. Para exemplificar, no site Spurious Correlations, há vários gráficos que mostram como alguns eventos totalmente desconexos podem apresentar uma correlação bem precisa, como por exemplo a relação entre o consumo per capita de queijo mussarela e o doutorado concedido no curso de Engenharia Civil nos Estados Unidos entre 2000 e 2009, que apresenta uma correlação de 95,86%. Ora, caso tenhamos uma futura crise na oferta de engenheiros no mercado, será que seria uma boa ideia aumentar a produção de queijo mussarela? A escola austríaca não rejeita totalmente a econometria e os dados estatísticos. Aproveite e abra livros como A Grande Depressão Americana, de Murray Rothbard, e encontrará vários dados históricos e numéricos lá. Porém, todos esses dados são guiados por uma teoria dedutiva com base na ação propositada individual. Além disso, a econometria é uma ótima forma de colher informações para serem usadas em empreendimentos e especulações, mas não é a forma ideal para prever o futuro ou criar ordenamentos sociais. Ademais, a escola austríaca utiliza o individualismo metodológico para cessar possíveis conflitos do tipo Paraguai invadiu o Brasil em 1864. Nesse exemplo, a situação é colocada como se todos os paraguaios fossem uniformes e homogêneos, como se todos conscientemente invadissem o território brasileiro. Todas as ações devem ser analisadas de forma praxeológica para impedir problemas maiores, como achar que todo o povo paraguaio é culpado pelas intenções de Solano Lopes. O indivíduo age, mas o coletivo não é capaz de agir propositalmente. Existiram e existem vários austríacos no meio acadêmico. Ludwig von Mises foi professor de universidades pela Europa e na New York University. Murray Rothbard e Hoppe foram professores da Universidade de Nevada. O padre James Dawsky foi professor de filosofia, lógica matemática e ética empresarial da Universidade Fordham. Walter Block é professor de economia na Universidade Loyola de Nova Orleans. Jesus Huerta de Soto é professor catedrático da Universidade Rei Juan Carlos e professor de economia política na Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madrid. Peter Bottke é professor de economia e filosofia da Universidade George Mason e ele tem artigos acadêmicos sobre anarcocapitalismo, como o Anarchism and Austrian Economics. No Brasil, também há professores universitários que seguem a escola austríaca, como o professor de economia da UERJ, Ubiratã Jorge Iorio, o professor de economia da UFPR, Eduardo Angeli, que, inclusive, tem uma dissertação de mestrado focado em Hayek e uma tese de doutorado elogiando Mises e Rothbard, além de elogiar a metodologia da praxeologia, tendo publicado esses trabalhos pela Unicamp. E há também um professor de ecologia da UFSCar, Marco Batalha. Também tem outras pessoas por aí, mas vamos manter o anonimato. Antes que alguém argumente aí que Ubiratã é um hayekiano antipraxeológico, leia o seu artigo Por que Mises e também Hayek? Elevar um e ignorar o outro é uma injustiça, em que Ubiratã admite que Hayek é seguidor da praxeologia e admite admirar Mises. Além dos professores citados, há certamente muitos outros. Muitos acadêmicos omitem suas escolas de pensamento favoritas. O professor
professor de Geografia da UFPR, Luiz Lopes Diniz Filho, afirma que pessoas que seguem linhas de visões muito distantes do mainstream acadêmico acabam sendo ostracizadas pelos professores acadêmicos já consolidados. Isso pode ser mais um empecilho que causa a existência de poucos professores acadêmicos austríacos. Além dos professores que seguem a escola austríaca, há vários TCCs, dissertações e teses em universidades brasileiras e no mundo com temas relacionados à escola austríaca e citando autores da mesma. Por exemplo, para o curso de Filosofia da Universidade do Porto, há uma tese de doutorado sobre o tema Os Fundamentos Filosóficos do Anarcocapitalismo Rothbardiano, escrito por Johnny Cardoso Coelho. Visto isso, há sim discussões acadêmicas em relação à escola austríaca, mas são pouquíssimas de fato. Porém, haver poucos seguidores de uma metodologia não a invalida, pois o fato de um determinado conhecimento ser popular não o torna certo ou errado. Todas as teorias surgiram em algum momento como antítese de teorias anteriores, e é necessário um tempo para que ela seja de fato conhecida para se tornar um conhecimento popular. Certamente, a academia universitária foi muito necessária no passado para reunir cérebros, pessoas para promover pesquisa e desenvolvimento científico e filosófico, mas isso não é mais uma necessidade. Como Hayek sempre argumenta, o conhecimento está disperso na sociedade e a internet é uma forma extraordinária de aproximá-la, favorecê-la e democratizá-la, no sentido benéfico da palavra, claro, fazendo isso de forma bem mais eficiente do que o engessado modelo acadêmico. Por isso, é perfeitamente possível alguém sem diploma compreender mais de um assunto do que um professor com doutorado na área, visto que o monopólio da intelectualidade, enfim, se rompeu. Além disso, convenhamos, há muitos economistas formados e desempregados, enquanto que quase a maioria dos que trabalham no mercado financeiro são formados em engenharia. Não estamos afirmando que podemos fechar as universidades e abrir cassinos no local, pois a universidade pode sim ser uma excelente fonte de pesquisa, mas não precisa e nem será a única. É de fato impossível frear a informação descentralizada e distribuída. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Nathan Magnus, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!